Irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Juliana Silva. Ela escreveu um texto chamado Pipoca Grátis. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar a nossa vida espiritual. Vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi a irmã Juliana Silva. O que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Lembrando sempre que eu não tenho nenhuma formação teológica, então tudo que eu faço aqui é de modo caseiro, é tipo com a maior simplicidade. Tanto a gravação quanto aquilo que eu digo. É algo que Deus coloca no meu coração e eu digo como foi que eu entendi, tá bom, irmãos? Então é importante que você pegue a sua Bíblia, que você leia, que você ore e que o Senhor fale ao seu coração também, tá bom? Quero pedir que, gentilmente, né, que você possa compartilhar esse nosso manancial com outras pessoas, para que elas também tenham o privilégio de saber aquilo que nós aprendemos com Jesus hoje, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos realmente aprender de Ti, ver como é importante a Tua graça, o Teu amor por nós. Obrigada, Pai, perdoa os nossos pecados e ensina-nos. É em Teu nome que oramos. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto está em Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 21 até o 26. E ele diz assim, ó, quando fala da justificação pela fé em Jesus Cristo. É um texto, assim, fundamental, quando o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, vai explicar pra gente que embora todo mundo tenha pecado, todo mundo tenha feito a coisa errada, embora todos nós estejamos, assim, privados, né, da glória de Deus, como é que a justiça de Deus se manifesta? Ela se manifesta independente da lei, independente de você fazer as coisas certas. A graça de Deus se manifesta, o amor de Deus se manifesta, a glória de Deus se manifesta, para que todos possam ter o privilégio, né, de acessar ao Senhor crendo. Então, aqui o apóstolo Paulo vai falar que essa justiça, ela veio por meio do quê? A redenção de Jesus Cristo, que foi oferecida em sacrifício para demonstrar para a gente o amor e a justiça de Deus. Então, esse textinho aqui que nós vamos ler é super fundamental e essencial. Para quê? Para a gente entender a doutrina da salvação e da graça divina. Não deixe de ler, tá bom? Então vamos ler juntinhos a justificação pela fé em Jesus Cristo. E diz assim, ó, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Bom, então, irmãos, o nosso texto chama-se Pipoca Grátis. É um título bem engraçado, né? Mas eu vou explicar por quê. A gente acabou de ler esse texto de Romanos e entendeu que a gente fez coisa errada, que a gente pecou e a gente estava totalmente separado, apartado de Deus. E quem não está com Deus merece o quê? A condenação. Mas em Jesus Cristo a gente foi justificado,
por meio do quê? Do sacrifício dele na cruz. Então, através de Jesus Cristo, nós que estávamos separados de Deus, podemos estar com ele. E aí a irmã Juliana fala o seguinte, ela faz a seguinte pergunta, você sabe o que é graça? Então, ela vai aqui dar um exemplo que vai ilustrar de maneira simples a graça de Deus. E assim, ela diz que sempre ela dá esse exemplo que ela inventou e as pessoas acham engraçado. Mas através desse exemplo bem simples, as pessoas podem entender melhor o que é a graça de Deus. Aí o que a irmã Juliana Silva conta? Que ela mora numa cidade do interior, a mais ou menos 200 quilômetros aqui de São Paulo. Ela mora em Arthur Nogueira. Inclusive, é uma cidade próxima de onde eu morei, que foi em Conchal. Então, essa cidade fica no interior de São Paulo. E lá, em Arthur Nogueira, é comum quando vai inaugurar uma loja, um estabelecimento, que os proprietários chamem o quê? Um pipoqueiro para distribuir pipoca. E ela diz que adora pipoca. E sempre que ela vê uma loja abrindo, e sempre que ela vê um pipoqueiro lá, e sempre que ela vê a distribuição de pipoca, o que ela faz? Ela aproveita a oportunidade para comer pipoca de graça. E, além dela, muita gente também faz a mesma coisa, né? Algumas pessoas, no entanto, ficam com vergonha. Ai, nossa, que vergonha. E acaba perdendo a oportunidade de comer. Então, o que ela diz aqui? O que ela compara? Você pode perguntar, ô irmã Juliana, mas a pipoca que você comeu tem a ver o quê com a graça de Deus? Pipoca e graça de Deus não tem nada a ver. Aí ela explica que a pipoca que ela comeu lá do pipoqueiro era de graça. Era de graça para ela. Mas o dono da loja pagou por aquela pipoca. Então não era de graça, mas não foi de graça porque o dono da loja pagou. Então, o que quer dizer isso? Que é como a graça de Deus. Ela é de graça para nós. Deus dá para a gente graciosamente. Mas não foi de graça, porque Jesus Cristo pagou um preço super, mega, hiper caro pela graça. Então, o que acontece? Tem pessoas que, como o povo que não chega perto da loja para comer a pipoca do pipoqueiro lá, porque fica com vergonha, então muitas pessoas também não desfrutam da graça que Jesus Cristo está proporcionando e rejeitam a salvação. Não quer, prefere ficar como estava. Mas é importante que a gente possa saborear e nos alegrar nessa graça, a graça de Jesus. E também que além de experimentar essa graça, a gente também possa provar como ela é boa, como ela é perfeita, como ela é agradável. Porque o Senhor, assim, quer que todos nós sejamos salvos, né? Mas a gente precisa querer. Como diz a palavra, né? Eis que estou à porta e bato. Então ele não vai dar uma voadora e derrubar a porta. Ele está lá batendo, oferecendo a graça para todos aqueles que tiverem interesse. Então, meu irmão, minha irmã, se você ainda não se decidiu, se você ainda não fez sua oração, aproveita agora esse momento, faz uma oração e fala, ó Jesus, eu aceito a sua graça, porque eu entendo que o Senhor pagou caro para me oferecer a graça. Bom, o nosso versículo de hoje é o 23, que diz assim, ó, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o nosso manancial termina assim, a graça é de graça para nós, mas Jesus pagou por ela. Olha que mensagem importante, irmãos, para nós compartilharmos, para que as pessoas possam compreender que a graça de Deus, apesar de ser de graça para nós, ela foi paga por um preço muito alto, que foi o sangue de Jesus. Bom, agora eu vou terminar, né? Vou terminar aqui deixando um abraço de urso, lembrando que para nós que sabemos que a graça de Deus não foi de graça para ele, mas é de graça para nós, assim como aquela pipoca grátis que a irmã Juliana Silva explicou pra gente. Para nós o abraço dá super mega certo.
Lembra também do Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Bom, agora vou me despedir com a frase do ano, que é uma frase escrita pelo pastor Tozer, que diz assim, ó: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.